Boa noite, professor, colegas. Vou trazer aqui uma resenha sobre o livro Nascido Escravo de Martinho Lutero. Né? Uma questão bem resumida aqui para a gente poder conversar, debater. Né? Primeiro, antes da gente entrar, eu queria trazer aqui um contexto histórico sobre quando essa obra foi escrita. Né? Ela foi escrita em resposta a Erasmo de Roterdã, que ele era um teólogo muito respeitado no seu tempo. Ele acreditava que o ser humano tinha liberdade para escolher servir a Deus. Em contrapartida, Lutero argumentava que o homem sem Cristo está espiritualmente escravizado pelo pecado e que a verdadeira liberdade só é possível por causa da graça divina. E aí, ao longo da obra, ele vai mostrar, vai demonstrar que a vontade humana, com alguns textos bíblicos, que a vontade humana ela é incapaz de buscar o bem por conta própria e que a salvação é um ato totalmente dependente da graça de Deus. Isso é um dos princípios elementares, né, do cristianismo, uma das doutrinas de fé nossas primordiais. E falando um pouco sobre o autor também, né, Martinho Lutero, como a gente sabe, ele foi um dos pais, né? Chamamos hoje de um dos pais da Reforma Protestante. Ele foi autor de muitas obras, inclusive das famosas 95 teses, né? Quando ele pregou lá para que pudesse acontecer aquelas mudanças todas que a gente sabe que aconteciam ali na Idade Média e na Igreja Católica de maneira geral. Então, ele era esse homem, esse teólogo, esse monge, né? O professor comentou em uma das aulas, né? Ele não era um camarada avesso, ele não corria das lutas, não corria dos debates, não corria das brigas. Pelo contrário, parece até que ele procurava algumas delas, né? Então, a gente vai, isso é só para poder ter um panorama um pouquinho de quem era o Martinho Lutero e o que ele tinha preparado e realizado, né? Agora vamos entrar propriamente no livro. Eu separei algumas citações para que a gente pudesse mergulhar um pouquinho naquilo que foi falado. Né? A primeira citação que eu queria destacar é que a vontade humana sem Cristo é uma vontade escravizada. Né? Lutero afirma que a vontade humana sem Cristo é uma vontade escravizada. Essa frase resume de uma forma simples e direta o que ele quer dizer. Né? Que sem a ação de Cristo, a vontade do homem ela está presa ao pecado. Lutero mostra que o ser humano até pode escolher coisas boas do ponto de vista humano, mas espiritualmente ele está dominado pelo egoísmo e pela rebeldia contra Deus. O problema não é a falta de escolha, é falta de liberdade interior. Então existe, né, Lutero vem debatendo e vem corrigindo, na verdade, né, essa questão que Erasmo, que ele era um homem muito culto também, Erasmo era um homem muito respeitado, então ele vinha trazendo essas questões e o Lutero veio aqui debater, rebater, na verdade, essas colocações que ele fazia, né? A gente acha que está no controle da nossa vida, mas sem Cristo nós continuamos presos nos nossos desejos que nos afastam de Deus. E aí isso nos leva à nossa segunda citação, né? A verdadeira liberdade, ela vem de Cristo. Somente quando Cristo liberta o homem, sua vontade é verdadeiramente livre. Então, uma coisa está atrelada à outra. Primeiro, a gente entendendo ali que não é o homem que busca a sua própria liberdade, ou seja, não é que o homem não busca, o homem ele é incapaz de encontrá-la por mais boa vontade que ele tenha para poder encontrar, ele não consegue achá-la, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, como nós sabemos. Então, a verdadeira liberdade, ela vem de Cristo. Então, quando Cristo nos liberta, é que nós conseguimos verdadeiramente ser livres, né? E Lutero vai demonstrando que a liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas ser livre para fazer o que é certo diante de Deus. A verdadeira liberdade acontece quando o coração é transformado pela graça e passa a desejar o bem. O Espírito Santo muda o centro da vontade, antes voltado para o pecado, agora voltado para Cristo. Lutero mostra que essa obra da redenção, Cristo não apenas perdoa, mas restaura a capacidade de amar a Deus. Essa é uma das citações que mais me marcaram, porque ela redefine o que significa ser livre. Ela não é só uma independência, ela é uma dependência saudável de nós escolhermos por nossas próprias vontades, né? Por nós escolhermos fazer a vontade de Deus. E nós só conseguimos fazer isso, obviamente, de acordo com a graça e pela misericórdia de Deus. A citação 3 que eu queria trazer é que a vontade humana ela é curvada pelo pecado. Né? O ser humano não pode decidir por si mesmo amar a Deus. Pela sua própria vontade, está completamente curvado
para o mal. Essa é a citação aqui de Lutero, né? Que a nossa vontade sozinha, ela está encurvada e inclinada para o egoísmo, para o orgulho. Isso explica que o ser humano precisa de redenção e não apenas de instrução moral. A graça não é um empurrãozinho, é um milagre de transformação. E uma das coisas que eu tenho visto muito e converso muito com os colegas aqui, com irmãos, é que o evangelho ele não veio fazer com que nós sejamos bons cidadãos. No final digamos assim, no final da história, sim, nós vamos nos tornar bons cidadãos, mas esse não é o objetivo principal do evangelho. O evangelho veio para restaurar nossa vida que estava morta em delitos e pecados e longe de Deus. Então Deus precisa de primeiro para que possamos responder esse amor. O slide aqui próximo vai falar sobre a citação número 4, que é que toda a glória pertence a Deus, né? A citação que eu destaquei foi que não há espaço para a glória humana, toda a glória pertence a Deus. Que esse é o coração da reforma, né? Somente glória a Deus. Se a salvação vem unicamente da graça, então não há mérito humano. Não podemos nos orgulhar da fé, porque até ela é um dom de Deus. E Lutero, né, defendendo isso, ele quer tirar o foco do homem e devolvê-lo a Deus, né? Dentro das igrejas, muitas vezes buscamos o reconhecimento, quando na verdade tudo que somos e fazemos é pela graça de Deus. E isso a gente já caminha para a citação aqui, número 5, que é a graça que transforma escravos em filhos, né? Porque a graça não apenas perdoa, mas ela transforma o escravo em filho. Lutero nos lembra que a graça de Deus não se limita ao perdão. Ela nos adota, nos transforma e nos dá uma nova identidade. O que antes era escravo do pecado, agora é filho de Deus. Isto mostra que a salvação não é apenas ser livre de culpa, mas viver em comunhão com o Pai. E o próximo slide, que é a conclusão, eu trago aqui para a gente poder encerrar, né, que o livro ele é uma obra muito profunda, muito libertadora, com muito impacto espiritual. Ela nos conduz a reconhecer que a verdadeira liberdade não está na vontade humana, mas na ação de Cristo. Também nos chama a abandonar a autoconfiança e a depender totalmente da graça de Deus. Como o próprio Lutero disse, a liberdade cristã é a mais perfeita servidão a Deus. Para mim, essa frase ela resume todo o livro, né? Que só quem se rende a Cristo conhece o que é ser livre de verdade. Espero que essa mensagem tenha agraciado o teu coração. Você fique na paz e Deus abençoe.